Segundo Crônicas 33, 10 e 11, a Bíblia diz: o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, igual se faz com porco, e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. A palavra que eu quero trazer para você nesta noite é o limite da maldade. Diga isso comigo, o limite. Mas será que maldade tem limite, irmão? A gente vê tanta coisa ruim acontecendo na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país. Recentemente nós presenciamos aí um assassinato e um suicídio, algo que chocou uma pequena cidade como a nossa cidade. Então, será que a gente, olhando a nossa volta, será que tem limite para a maldade? Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Quando olhamos para o texto da palavra de Deus, Deus tão simplesmente vai nos trazer essa revelação e nos mostrar que ainda que o homem faça coisas das mais terríveis, Deus tem no seu tempo a corda nas mãos e a puxará quando Ele quiser. O texto que nós lemos nos fala da história de um homem. Esse homem chama-se Manassés, foi rei de Judá, o reino do sul. Manassés foi um homem que começou a governar com 12 anos de idade, um meninão, um garotão. Com 12 anos, ele assumiu o trono que o seu pai Ezequias ainda governava. O seu pai, então, cuidou dele e o preparou para ser rei. O rei Ezequias é aquele rei que você ouviu falar, que Deus mandou notícia para ele o seguinte: olha, arrume a tua casa que você vai morrer, lá em Isaías 38. E ele simplesmente chorou, clamou a Deus, e Deus deu 15 anos a ele de vida depois desse clamor. Então esse rei é que gerou esse rapaz chamado Manassés, que assumiu o trono, o reino de Judá. E Manassés governou por mais tempo que todos os outros reis. A Bíblia diz que ele governou durante 55 anos. Ele foi rei durante 55 anos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, percebemos que este homem foi um homem mau, foi um homem que agiu em maldades, em pecados, em perversões. Ele fez questão de provocar Deus com todos os seus pecados. Será que tem limite para a maldade, meu irmão? O que nós encontramos na revelação desse texto? Olhe para a sua Bíblia, capítulo 33, versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, um adolescente. Reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Olhe para cá. O povo de Israel vai ficar na terra de um povo mau. Você sabe por que é que Deus deu a terra de Canaã para o povo de Israel? Porque Deus sabia de antemão que o povo que habitava ali era um povo que ignorava o próprio Deus. Era um povo que praticava maldades. Por essa razão, Deus expulsou aquelas nações dali e o povo de Israel passou a morar em Canaã. E só que o rei Manassés estava fazendo do mesmo jeito que aquelas outras nações que foram expulsas. Acompanhe comigo, versículo 3. Ele reconstruiu, presta atenção nisso, irmão. Ele reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido. Ele ergueu altares para os Baalins, que são deuses com D bem minúsculo, e fez postes sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Foi Manassés que implantou o culto ao sol, à lua e às estrelas. E muitos de nós ainda encontramos isso por aí, tem pessoas ainda cultuando os astros, as coisas que Deus criou. Na continuação do texto ainda diz: ele construiu altares no templo do Senhor, dentro do templo, irmão. O templo do Senhor não tinha uma imagem de escultura. E ele construiu altares ali dentro. E preste atenção, a afronta que ele diz, do qual o Senhor tinha dito. O autor do livro das Crônicas, ele está aqui chorando dizendo isso. Ele falou assim: olha, Manassés fez algo tão terrível. O templo que Deus consagrou, que disse assim: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Lá dentro ele colocou imagens de escultura. E o texto continua. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes.
o altar do sol, o altar da lua, o altar das determinadas estrelas. Ele chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Ele matou um filho dele e ofereceu como sacrifício. Mesmo sendo uma nação que temia a Deus. Ele praticou feitiçaria, adivinhação, magia e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos, que são demônios. Gente que vai procurar guia, ele fez isso. Todas essas coisas estão relacionadas aqui como ofensivas para Deus. Ele fez o que o Senhor reprova, provocando a ira de Deus. Meu irmão, a primeira revelação que encontramos nesse texto é que a Bíblia nos mostra que um pecado chama outro pecado. Pecado nunca está sozinho. Um pecado chama outro pecado. Pecado é igual quando você está com a roupa suja. Você não tem nenhum problema em rolar na lama com ela. Mas quando você toma um banho e está limpinho, você não quer nem abraçar ninguém. Nossa, fulano está suado. Mas quando a roupa está suja, você não tem nenhum problema para se sujar na lama. Você diz assim, já faço isso, agora não tem limite para o que eu vou fazer, ninguém manda em mim. Faço mesmo. Um pecado chama outro pecado. A Bíblia nos diz no Salmo 42, no verso 7, que um abismo chama outro abismo. Um buraco chama outro buraco. Um erro que cometemos certamente está envolvido com outro erro. Certamente atrairá outro erro. Por exemplo, quem rouba, mente. Quem rouba, mente. Uma pessoa que rouba, quando ela é questionada, diz, não fui eu. Você está me acusando, não fui eu. Ela roubou e agora, associado ao pecado do roubo, há o pecado da mentira. Por exemplo, quem peca na área sexual. Quem peca na área sexual já tem um outro pecado, que é desejo impuro, que a Bíblia condena a impureza. Então, de uma forma ou de outra, meu irmão, um pecado está chamando outro pecado. Você nunca pode dizer assim, não, eu só tenho um pecado, eu só pequei umzinho só. Você não pode pensar dessa forma, porque o texto nos mostra que o rei Manassés praticava uma coisa, que o levava a praticar outra coisa, que levava a praticar outra coisa, que levava a praticar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Ele só foi descendo no nível da maldade, no nível do pecado. Por exemplo, um pecado, rebelião. Quem se rebela contra a autoridade, seja ela quem for, já está associado ao diabo. Porque é o que a Bíblia diz. Que o pecado da rebeldia é igual à feitiçaria. Então quem se rebela é aliado de Satanás. Então são dois pecados. Se torna inimigo de Deus. Você está compreendendo isso? Amém ou não amém? Então, meu irmão, um pecado, diga isso comigo, um pecado nunca vem sozinho. Porque por trás de um pecado, sempre há outro pecado. Você compreende isso? Por trás de um pecado, sempre há outro pecado. Você está entendendo, meu irmão? Um pecado chama outro pecado. É interessante que Deus vai falar de uma ação que o povo de Israel fez. E nessa ação, preste atenção nisso, não deixa nada desviar a tua atenção. E nessa ação, é uma ação que se dá em dois níveis. Ele comete um pecado que vai levar para outro pecado. Deus diz assim, preste atenção, olhe para cá. O meu povo cometeu dois pecados. Eles abandonaram a mim, primeira coisa. Segundo, cavaram cisternas achadas que deixam vazar a água da chuva. Deixa eu te explicar isso aqui só para você entender. Primeira coisa que o povo fez foi o seguinte, abandonou Deus. Quem abandona Deus precisa criar para si um Deus. Pode ser você mesmo. Pode ser um altar que você levanta na tua casa. Pode ser o dinheiro. Pode ser uma mulher, pode ser o carro, eu não sei. Mas quando a gente abandona Deus, a gente vai colocar outra coisa no lugar. É o que o povo de Israel fez. Deus é a fonte de água. Eles abandonam Deus como fonte de água e sabe o que eles fazem? Procura cisterna. E a cisterna, pior de tudo, é furada e não retém água. O que é que o texto está dizendo, irmão? É que todas as substituições que nós fazemos de Deus na nossa vida são coisas furadas. Que não vão ter ali a capacidade de trazer água viva, água fresca para mim e para você, a água da vida que é Jesus. Tudo é furado, irmão. É isso que Deus está dizendo. Abandonar Deus
certamente levará a outro pecado. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, eu, a fonte de água fresca, Deus está dizendo, e cavaram cisternas. Cisternas achadas que deixam vazar a água da chuva. Ou seja, Deus é a fonte, eles poderiam estar bebendo de Deus, mas eles falaram, não, vamos procurar água em outro lugar. Vamos cavar um buraco aqui, quando a água da chuva cair, a gente fica com ela. E quando eles iam procurar água, a cisterna era furada. Isso aqui não é literal, irmãos. Não quer dizer exatamente que eles cavaram buracos. Quer dizer a ação que eles tiveram. A ação que eles tiveram. Eles deixaram de procurar a ajuda de Deus para procurar a ajuda de deuses com D minúsculo, a ajuda de outras pessoas, a ajuda de outros reinos. Ajudas furadas. Olhe para a sua Bíblia. Limite da maldade. Pecado chama outro pecado. Versículo 7. Ele tomou, olha o que ele fez, Manassés, a imagem esculpida que ele havia feito e a colocou no templo. Irmão, imagem no templo, olha aqui. Do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Você leu hoje de manhã quando construiu o templo. Neste templo em Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Sabe o que o autor está dizendo? Olha, Deus dentre todas as nações escolheu Israel e olha o que fizeram. Colocaram uma imagem dentro do templo de Deus. Manassés fez isso. Olhe para a Bíblia. Não farei, versículo 8, os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Quer dizer, ainda é uma citação das próprias palavras do próprio Deus. E o versículo 9 diz, Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto, presta atenção nisso, de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Manassés, que se poderíamos pensar se seria talvez um crente nos dias de hoje, fez pior do que uma pessoa que não conhecia Deus. O nível da maldade deste indivíduo é grande. E nós compreendemos um outro princípio, que o pecado leva o homem a níveis profundos de ofensa a Deus. Quando uma pessoa está envolvida com o pecado, irmão, ela só vai descendo, ofendendo a Deus. Só vai 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 ofendendo a Deus. Quando você, porventura, pratica a infidelidade, tendo a sua esposa na sua casa e procurando outras mulheres, você só vai ofendendo a Deus. Só vai descendo no nível. E quando você se depara, depois que você se envolve com o pecado, você está tão distante que você não consegue achar o caminho de volta. E naturalmente, escute bem isso, meu irmão. Naturalmente, uma pessoa que está envolvida com pecado, ela não consegue sair dele. Ela não consegue sair dele. Quando ela está envolvida com pecado, naturalmente ela não consegue. Às vezes você disse, pastor, será que a gente ofende a Deus? Jesus disse na oração que nós conhecemos como Pai Nosso, a oração de Jesus, ele disse o seguinte, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Ou seja, dirigido a Deus, ou dirigida a Deus essa oração, Jesus está dizendo o seguinte, essa oração de vocês, olha, vocês precisam pedir perdão a Deus pelas ofensas. Sabe por quê? Porque vocês vivem ofendendo a Deus. Porque todo mundo ofende a Deus. Porque todo mundo um dia ofendeu a Deus. E tem gente que ofende bastante. Tem gente que ofende publicamente, meu irmão. Tem gente que se envolve com o pecado tão sério que ele não tem vergonha de mostrar para todo mundo, eu faço mesmo. E quem vai dizer que eu estou errado? Ninguém tem nada com isso. A vida é minha. Romanos 1:21 revela que todo ser humano sabe quem é Deus. Se eu perguntar para você que decidiu, por exemplo, o Petros, que hoje é um servo de Deus, antes de você vir a Cristo, você sabia de Deus? Mas sabia que ele existia? Sabia, né? Sabia. No fundo da tua alma você sabia que ele existia, sabia que ele era santo, sabia que ele era exigente. Mas mesmo assim, não quis andar com ele. Romanos 1:21 diz o seguinte, eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Deus merece. E não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Em outras palavras, Deus cuida quando manda sol, quando manda chuva para cada um de nós. Mas mesmo assim,
Tem gente que me ouve nessa noite que não reconhece Deus na sua vida, que não está nem aí para Deus e continua ofendendo a Deus. Irmãos, não dar ouvidos a Deus é uma forma de ofendê-lo. Você pode repetir isso comigo? Não dar ouvidos a Deus é uma forma de ofendê-lo. Olha só o que o texto nos diz, Jesus falando: assim, vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. Preste atenção nisso. Tem muito a ver com a realidade que nós vivemos hoje. Tem muito a ver com a cultura brasileira. As pessoas estão desprezando a palavra de Deus e ficam com o ensinamento que receberam dos seus pais. Vai por esse caminho, é isso aqui mesmo, a vida toda foi assim, a nossa família sempre seguiu essa igreja, você tem que seguir também. Nossa família sempre teve essa religião, você tem que ter também. E Jesus está confrontando isso, dizendo: assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como esta. Percebe? Pessoas que valorizam outras coisas mais do que a palavra de Deus. Pessoas que valorizam tradições, tradicionalismo, ensinamentos que receberam como cultura dessa nação e desprezam a palavra de Deus por conta disso. E o próprio Jesus confronta isso. Eu aprendi assim e para mim é desse jeito. Não. O maior pecado é viver independente de Deus. Uma pessoa independente de Deus, como você viu, a mim me abandonaram, é capaz de qualquer coisa, irmão. Olha Manassés, ele simplesmente abandonou Deus. Olha o que esse homem faz. Olha no que ele se envolve. A Bíblia diz em Isaías 63:10, mas eles se revoltaram contra Deus e ofenderam o seu Santo Espírito. Por isso Deus se tornou inimigo deles e começou a lutar contra eles. Deixa eu te falar uma coisa. Todos que ainda não vieram a Cristo são inimigos de Deus. Todos que ainda não vieram a Cristo ofenderam e ofendem a Deus. Eu fui um ofensor de Deus. Eu fui um ofensor de Deus. E cada um que está sentado aqui, um dia, se você já veio a Cristo, um dia você foi um ofensor de Deus. E se você ainda não veio, você continua ofendendo a Deus. E agora, Deus luta contra você, meu irmão. Em que sentido? Ele simplesmente deixa de te abençoar. Ele simplesmente deixa você sofrer as consequências do seu próprio pecado. Isso nos leva a uma revelação muito interessante. Porque quando nós pensamos na santidade de Deus, quantas ofensas as pessoas têm cometido contra Deus? Ignorando, abandonando, trocando, valorizando coisas mais do que Ele. Olhe para a sua Bíblia, versículo 6. Ele chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Ele praticou feitiçaria, ele praticou adivinhação, magia, recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor. Versículo 10. O Senhor falou a Manassés, a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram um gancho no nariz, fez ele de boi, de gado, e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Aquele homem, olhe para mim, que era rei, que estava sentado no trono, que tinha uma cama macia para dormir todos os dias, agora estava numa prisão, jogado, abandonado. Por quê? Porque nós compreendemos que o homem atrai a ira de Deus quando ele peca. Eu sei que isso a gente não gosta de ouvir. A gente sempre gosta do Deus de amor. Nós queremos o Deus de amor, Deus de amor, Deus de amor. Mas o Deus de amor, por ser Deus de amor, ele se ira. Você gosta de criança, amém ou não amém? Os que gostam de criança, que têm seus filhos. Quando você ouve que uma criança foi estuprada, qual é a reação que você tem? Você tem ira. Você tem uma coisa semelhante à ira. Aquilo te corrói por dentro. Agora imagine um Deus santo, meu irmão, que nos ama, mas que odeia
o pecado e quando nós nos envolvemos com ele. Deus olha para Manassés dessa forma. Manassés não quis ouvir a Deus. Deus tem mandado para a tua vida, irmão, mensagens dele, dizendo: filho, filha, amigo, amiga, presta atenção. Olha isso aqui, conserta aquilo ali. Mas você não dá ouvidos como Manassés. O que é que resta então para uma pessoa que não ouve a Deus? Sofrimento, dor, humilhação e muitas vezes até a morte, sem volta. E se você está vivo, mesmo praticando ofensa contra Deus, é porque Deus tem sido misericordioso com você. Porque Deus tem sido misericordioso, mas as suas ofensas provocam a ira de Deus. Em Romanos 1,18 a Bíblia diz: com quem Deus está irado? Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. O que quer dizer isso, irmão? Quando alguém mata e uma pessoa ouve disso, ela começa a não conseguir se aproximar de Deus, porque, meu Deus, tanta morte. Quando a pessoa pratica um estupro, as pessoas ficam pensando: onde é que está Deus? Então, a ação da maldade das pessoas bloqueia que outras pessoas se aproximem de Deus. Agora, tente pensar isso em níveis cristãos. Tente pensar numa pessoa que frequenta uma igreja, que carrega uma Bíblia embaixo do braço e que está envolvida com pecado e que por conta disso está impedindo, de certa forma, que outras pessoas se aproximem do Senhor. Tente imaginar como anda a ira de Deus em relação a essa pessoa. Há um princípio eterno, imutável, chama-se: tudo que o homem plantar, é exatamente isso que ele vai colher. Esse é um princípio que não muda. Os sofrimentos, os castigos que nós experimentamos, resultado dos nossos próprios pecados. Querido, a maior parte, 90% das dores que sofremos é por nossa própria causa. Escolhe a pessoa errada para casar e sofre no casamento. E é infeliz no casamento. Faz sexo antes da hora e começa a sofrer com vergonha, começa a sofrer com dor emocional, começa a sofrer com um monte de coisa. As dores que temos, a maior parte delas, são resultado das nossas próprias ações, das nossas próprias escolhas. Eu fico a pensar, olhando para esse auditório nessa noite, para você que está aqui sentado, pensando nas pessoas que estão em casa, quantos males, quantas dores você poderia evitar se tão simplesmente você fizesse o que é certo, obedecesse ao Senhor. Quanto prejuízo você poderia ter evitado na sua vida se tão somente você fosse obediente a Deus e a sua palavra. Quanta dor você carrega que você não precisava carregar se tão somente você fosse obediente a Deus. Um aborto praticado carrega sobre si um homicídio. Conheci uma mulher que sofreu 30 anos por causa de um aborto que ela fez. Doente, não conseguia remédio para dormir, para tudo, doente, por causa de um aborto que ela havia feito. Tanta gente sofre porque foi instrumento do diabo para destruir o casamento de alguém, foi amante do marido de alguém, e hoje sofre por isso porque não tem mais credibilidade, carrega uma faixa enorme de adúltera, de amante. Quantas pessoas estão padecendo por causa disso? Deus fala do ser humano: o seu coração é duro e teimoso. O seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e o julgamento justo de Deus. Não está na tela, mas você pode anotar. Romanos 2,5. Lê na tua casa. Romanos 2,5. Mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e o julgamento justo de Deus. Às vezes você fica pensando: que nada, estou fazendo aqui, ó, ninguém descobriu, está dando nada errado. Deus reservou um dia para julgar cada um de nós. Fique tranquilo, cedo ou tarde chega. Ou você vai encontrá-lo, ou ele vem te buscar para isso. De um jeito ou de outro vai acontecer.
A Bíblia diz que não há nada que se possa esconder de Deus, porque em toda a criação tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Você está entendendo? Quando a coisa estourar, você não vai ter que prestar conta, porque a tua família está te perseguindo, porque você agora anda com Jesus, e lá na tua família o pessoal ama uma determinada religião. Não é a eles que você vai prestar contas. Você vai prestar contas, é o verdadeiro juiz, é o próprio Deus. Você pode ler isso comigo? Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Hebreus 4:13. Irmão, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Mas está aí uma vontade de Deus que não vai acontecer. Você sabia disso? O desejo de Deus, por exemplo, para o casamento, é que uma pessoa case e permaneça casado até que a morte separe. Mas esse desejo de Deus não acontece. Por quê? Porque essa é uma vontade chamada permissiva, onde Deus permite a sua escolha. Mas com a sua escolha você também adquire a consequência da sua escolha. Uma outra vontade permissiva de Deus se trata da salvação, onde Deus quer que todos se arrependam, que todos sejam salvos. Mas essa é uma escolha que você faz. Então, dentro dessa vontade permissiva, tem ainda a permissão que você decida. Por mais que Deus queira, por mais que Deus deseje que você seja salvo. E Ele faz isso dando a você tempo. Às vezes você diz, não, Deus prometeu que vai julgar, que vai colocar um fim na maldade, mas eu estou vendo gente fazer maldade e nada acontece com ela. Ei, psiu. Você não entendeu. Deus está sendo paciente. Deus quer que você se arrependa. Ele está te dando uma chance. Você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra porque Deus está te dando uma chance. Pode ser a última, mas Deus está te dando uma oportunidade. Você que está em casa ouvindo também a mensagem, Deus está te dando uma oportunidade para deixar o pecado, para mudar de vida. Pode ser a última oportunidade, mas Ele também está te dando. A grande questão é que Deus deseja que todos se arrependam dos seus pecados, como está em 2 Pedro 3:9. Mas há muita gente que não vai se arrepender. Há muita gente que já foi para o inferno, porque não deu para se arrepender. Porque Deus avisou, porque Deus aconselhou. Aqui nessa igreja temos vários casos. Aqui já teve pessoas que sentou nesses bancos, ouviu a palavra e não deu a mínima. Mas não teve tempo de se arrepender. Mas algo, irmão, precisa acontecer na tua vida. Pega a tua Bíblia, olha aí no versículo número 12. Ele foi preso, estava na Babilônia. E os babilônios eram terríveis. Mas em sua angústia, lá na cadeia, versículo 12, ele buscou o favor do Senhor. Ele se humilhou muito diante do Deus dos seus antepassados. Eu estava olhando as versões, diz aí, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus. Não é que Deus era o Deus de Manassés, tá bom, querido? É que simplesmente Deus era o Deus do povo. Senão a Bíblia estaria se contradizendo, porque diz, ele buscou o favor do Senhor, seu Deus, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Ué, dois deuses? Não. Na verdade, essa expressão, seu Deus, ela não existe no original. Na verdade, o trecho seria melhor assim. Ele, em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, Deus, o favor do Senhor, Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados, porque não era o Deus da vida dele. E quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Irmão, o quadro é o seguinte, ele está preso, ele está numa cadeia, ele está sofrendo. E algo acontece de sobrenatural. Eu disse para você que uma pessoa que está envolvida com o pecado, naturalmente ela não sai dele. Talvez você acabou de achar a resposta. Por que tanta tempestade na tua vida? Por que tanta tribulação? Porque Deus está te sacudindo para ver se você acorda antes que seja tarde. Enquanto você continua aí com a sua indiferença, não dando ouvidos ao que é pregado,
até no teu pensamento, pensando contra esse pastor, contra esse profeta, fique tranquilo, a sua hora vai chegar. E quando chegar, talvez você se lembre que está sendo pregado nessa noite. E quando chegar, talvez você se lembre lá numa prisão do que você está ouvindo aqui. Talvez você se lembre quando a tua esposa te deixar, quando o teu marido te deixar, quando os teus filhos te rejeitarem, você vai se lembrar dessa palavra. Quem sabe você vai agir como Manassés e vai cair de joelhos e falar: eu quero aquele Deus que eu estava ouvindo naquele dia, eu quero aquele Deus, eu quero a palavra daquele Deus, porque eu preciso dele. Quem sabe você vai ser alguém como Manassés. Só que o grande problema, irmãos, é que você não precisa esperar chegar até Manassés. Deus foi misericordioso com Manassés, não quer dizer que ele vai agir na mesma proporção com você. Porque há alguns que Deus põe limite à maldade deles. Alguns que praticam apenas uma coisa, eles já morrem. Há outros que praticam mais de uma e permanecem. Significa que Deus está sendo misericordioso. O que nós aprendemos nesses 2 versículos é que o arrependimento é exatamente aquilo que vai abrir a porta para o perdão de Deus. Ninguém vai receber o perdão de Deus se não se arrepender primeiro. Ninguém. E se arrepender não é assim remorso. Eu estou chateado com isso que eu fiz, não gostei. Meu irmão, quando eu tenho a certeza do nível da ofensa que eu pratiquei contra Deus, o que me resta é me humilhar e dizer: Deus, eu não mereço. Deus, eu não mereço, mas eu preciso. Eu careço, eu imploro, me ajuda, Deus, me tira dessa, Deus. Deus nos dá uma ordem, Ezequiel 18:30. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. O que é que está sendo dito nesse texto? O pecado vai destruir você. E a única solução é você se arrepender daquilo que você pratica. Um outro texto também nos diz, em Lucas 5:32, pela própria boca de Jesus: eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Diga comigo: Deus quer o meu arrependimento. Pedro respondeu em Atos 2:38: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Sem arrependimento, irmão, não tem Espírito Santo. Como é que você vai dizer que o Espírito Santo de Deus está agindo na vida de uma pessoa que está envolvida com pecado? Deus, como é que é o mesmo nome do Espírito de Deus? É Espírito? Não é Espírito de porco, não é Espírito sujo, é Espírito Santo, é Espírito limpo. Ele habita naquele que se arrependeu dos seus pecados. Ele habita naquele que nasceu de novo, naquele que mudou de vida. Em Atos 3:19 diz: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Arrependam-se e voltem para Deus, para que Ele possa perdoar você. Esse voltar para Deus é você simplesmente trilhar um caminho diferente daquele que você trilhava antes do seu arrependimento. Um outro texto que nos apresenta essa verdade também, em Atos 17:30, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Todas as pessoas em todos os lugares, Ele manda que elas se arrependam dos seus pecados. Você está entendendo, irmão? Esse negócio de você pensar que com uma religião você vai para o céu, você está muito enrolado. E não é pouco. Quem teve a oportunidade de vir aqui na sexta-feira, o dia do batismo, onde nós recebemos 19 novos membros dessa igreja, pessoas maravilhosas, tiveram a oportunidade de ouvir o que Deus trouxe para nós como revelação naquela noite. Uma palavra que ninguém gosta de ouvir, não, mas que eu gosto de pregar quando Deus me manda pregar. Então, quando nós vemos essa realidade, irmãos, Deus está mandando todas as pessoas de todos os lugares se arrependam dos seus pecados. É uma verdadeira virada. E tem gente que diz assim: não, mas eu sou uma pessoa arrependida,
Eu parei com determinada coisa que eu fazia. Quem disse para você que arrependimento é você deixar determinada coisa? Arrependimento é você deixar o pecado completamente e se voltar completamente para Deus. Quer dizer, ontem eu tinha prazer naquilo que estava errado e hoje eu odeio aquilo que está errado e tenho prazer em Deus. Isto é arrependimento. Você quer ver isso na prática? Olhe para a sua Bíblia, versículo 14. Agora Manassés volta, assume o reino novamente. Veja só, depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Olhe para cá. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Primeira coisa quando ele saiu da prisão arrependido. Aumentou o muro. Primeira coisa que ele fez, colocou uma separação entre ele e o pecado, entre ele e aqueles que o levavam para o pecado. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não dá para você vir a Cristo e continuar com as mesmas amizades. Não dá para você vir a Cristo e continuar frequentando os mesmos lugares. Não dá para você vir a Cristo e continuar tendo associação com aqueles que não temem o Senhor. Primeira coisa que Manassés faz é separar ele e o seu povo dos outros povos. Mudança de atitude. Arrependimento, meu irmão, tem fruto. João Batista disse o quê? Parem de dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Porque eu lhes afirmo que até dessas pedras Deus pode fazer filhos para Abraão. Até uma pedra pode ser igual a vocês. Vocês são igual a uma pedra quando vocês têm só uma religião. Mas produzam frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, diga comigo, o arrependimento leva a mudança de atitudes. Entende isso? O arrependimento me leva a mudar as minhas atitudes. Como é que eu posso dizer que eu me arrependi se eu continuo fazendo as mesmas coisas que antes? Como é que eu posso dizer que eu me arrependi se eu continuo gostando da mesma coisa que eu gostava antes? Que arrependimento é esse? Que arrependimento fajuto é esse? Esse não é o arrependimento que Deus quer de mim e de você. O arrependimento que Deus quer de mim e de você é mudança de vida, meu irmão. É mudança de atitude. É o seguinte. Era aquele que eu era conhecido ontem. E agora eu sou conhecido hoje completamente diferente daquele de ontem. Isso é arrependimento. Amém ou não amém? Isso é arrependimento. Paulo tinha prazer em destruir a vida dos cristãos. E ele se arrepende verdadeiramente. Agora o prazer dele era sofrer por conta dos cristãos. Começa a entender isso, meu irmão. Arrependimento leva a mudança de atitude. E a primeira coisa que você tem que fazer é fazer muro. Separa. Levanta alto, meu irmão, a sua muralha. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Faz uma muralha, meu irmão. Manassés faz isso. Olha, eu fui contaminado por causa desses povos. Agora eu levantei uma muralha. Não tem mais associação. Não tem mais sociedade. E ele fez mais. Colocou guardas nas muralhas. Meu irmão. Não adianta você levantar a muralha e dormir. Não adianta você levantar a muralha e relaxar. Tu tem que ficar de olho. Porque quando às vezes você pensa que o diabo vem por cima, ele vem por baixo. Às vezes você pensa que o pecado vai vir lá de fora, ele vem de dentro do teu coração. Ele vem numa olhada que você dá em alguém. Às vezes você pensa que o pecado vai vir lá de longe. Muitas vezes ele vem por um desejo que você não resolveu ainda no teu coração. Contrário a Deus. E o texto continua, olha para a Bíblia, versículo 15. Manassés, que homem transformado, tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que ele havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que ele havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Como é que você, meu irmão, aprende esse outro princípio? Você se arrepende e deixa dentro da tua casa as coisas que te ligam ao pecado. Como é que você vai mudar dessa forma? Que guarda aquela foto bonitinha de você com aquele litrão na mão. E de vez em quando você olha, ainda mostra para a galera. Olha aí o que eu fui, ó. Tem gente que quando vai contar o testemunho, ele fala mais da podridão da vida dele do que o que Jesus está fazendo por ele. Aí eu começo a ficar dúvida. Será que Jesus está fazendo alguma coisa por ele?
Que prazer é esse, meu irmão? Olha o que Manassés faz. Ele não manda tirar a imagem. Ele tira. Por quê? Porque ele colocou. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. É você que tem que consertar o problema do pecado na tua vida. Você não tem que mandar outro, não. É você que tem que ir e fechar as portas que você abriu. Manassés abriu portais espirituais no mundo espiritual. Portais malignos no mundo espiritual. Atraiu maldição, povo perecendo, foi preso, povo foi subjugado. E ele começa a compreender isso. E ele começa agora a jogar tudo fora da vida dele. Tudo fora. É isto mesmo. Você é adolescente, jovem, tira a camisinha da tua carteira e queima. Você, marido, se a tua intimidade com a sua esposa não é com uso de preservativo, por que você os tem? Aí é só para guardar aqui, me deram, eu guardei. Você está abrindo porta para o pecado, abençoado. Fecha a porta. Você, menina, guarda no teu celular a relação dos telefones das pessoas que quando você estava no mundo você se envolveu. Ah, mas eles estão me ligando. Troca o número do celular, chip está R$10. Compra outro. Mas destrua o que te liga ao pecado. O arrependimento leva a mudança de atitude. Manassés tira do templo os deuses que ele colocou. Ele tira a imagem de lá. Ele quebra os altares idólatras. Ele faz tudo diferente, irmão. Isto é arrependimento. Mudança de vida. E o versículo 16 encerra dizendo: depois ele restaurou o altar do Senhor. E sobre ele ofereceu sacrifício de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Olhe para cá. Agora veja só. Primeira coisa que Manassés faz é consertar a vida dele, antes dele querer consertar a vida dos outros. Foi isso que Jesus falou. Meu irmão, você quer ficar tirando o cisco do olho dos outros? Tira a trave que está no teu olho. Antes de você ficar vendo pecado na vida do verde, é o seu. Manassés mostra com a vida dele, olha aqui, ó, eu mudei. Vocês estão vendo o resultado? Eu tive a coragem, eu mesmo, fui eu que coloquei aquelas imagens, eu mesmo fui lá e tirei tudo. Eu fui lá destruir os altares. Agora, povo, pode seguir o Deus que eu sigo, porque o Deus que eu sigo agora é o Deus verdadeiro. É o Deus único. Venham comigo. Tem muita gente que vem e quer levar outros e continua do mesmo jeito. Às vezes a gente vem e quer levar outros e se associa com outros que o levam para longe de Deus. Manassés conserta tudo, e uma das coisas que ele faz é que ele restaura o altar do Senhor. Diga comigo, ele restaurou o altar do Senhor. Deixa eu te perguntar, como é que anda o altar do Senhor na tua vida? Ih, pastor, está tudo quebrado. Faz tempo que eu não faço um sacrifíciozinho de comunhão com Deus. Oração é só domingo, quando eu estou na igreja. Então, quando o prato está diante de mim, eu falo, em nome de Jesus, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Como é que está o altar da comunhão, meu irmão? Cadê o altar do prazer com Deus? Como é que está isso na tua vida? Manassés entende o seguinte, presta atenção, olhe para mim. Manassés entende o seguinte, não basta deixar de praticar o que é mal somente. É preciso praticar coisas boas. Amém? Eu disse lá em Santa Maria que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você está colhendo plantação que você fez ontem, não adianta espernear não, abençoado. Aguenta calado. Come aí, né? Como o pessoal diz no mundo, chupa essa manga aí, viu? Chupa essa manga agora. Você não plantou manga? Chupa essa manga. Você não plantou jiló? Engole o jiló. Um casco e tudo. Não basta só deixar de fazer o que é errado não, abençoado. Faz coisa nova. Começa a plantar coisa nova hoje, que amanhã você vai ver o que é que vai acontecer na tua vida. Olha para Manassés. Ele restaura o altar do Senhor e ele faz sacrifício de comunhão e oferta de gratidão. Sabe o que quer dizer isso? Ele mostra publicamente, ó, Deus é meu Deus. Eu não tenho vergonha de andar com ele. Eu assumo todos os dias. Eu digo para todo mundo que ele é o meu Deus e ponto final. Agora deixa eu te mostrar uma outra coisa, o que é que Deus diz na sua Bíblia. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Isso é para aqueles que foram salvos.
Portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu. Se você realmente nasceu de novo, tua cabecinha tem que estar nas coisas de Deus. Se tua cabecinha está nas coisas da terra, meu irmão, tu não nasceu coisa nenhuma. Onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Pare de se envolver com as coisas daqui, se envolve com as coisas de Deus. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Irmãos, olha outra palavra. 1 Tessalonicenses 4,7, Deus diz: Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Você se dedica para Deus? Ou o seu tempo para Deus é só no domingão? Como é que é a tua vida de segunda a sábado, abençoado? É de dedicação para Deus? Ou você é daqueles que dizem assim: eu não tenho tempo, minha vida é corrida? Você está dormindo, então você tem tempo. Você está comendo, então você tem tempo. Você está tomando banho, então você tem tempo. Eu ouvi de um pastor e achei isso fantástico. Pela correria dele, sabe o que ele fazia para ler a Bíblia? Ele envolvia a Bíblia num saco plástico. Na hora que ia tomar banho, pendurava. Enquanto tomava banho, ele ficava lendo a Bíblia. Pastor Ben Wong. Se me falha a memória, da Indonésia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Como é que Jesus viveu? Obedecendo o Pai, tendo prazer no Pai, não se envolveu com o pecado, andou por toda parte praticando bem. Como é que ele viveu em santidade? Como é que ele viveu? O prazer dele era anunciar o Evangelho. Como é que ele viveu servindo a Deus? Como é que ele viveu amando as pessoas no amor dele? Como é que ele viveu? Dando a vida por nós. Você anda unido com Deus? Viva como Jesus viveu. Se você não estiver vendo Jesus na minha vida, abençoado, eu estou mal. Porque eu só estou dizendo que estou unido com Deus. Mas se eu estou vivendo como Jesus viveu, então eu posso dizer: eu ando com Deus de verdade. Será que você poderia dizer o mesmo? 2 Timóteo 2,19 fala do alicerce que Deus estabeleceu. E diz assim: o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas essas palavras. Então é uma base que ninguém pode mudar. O que é que tem nessa base? Primeiro, o Senhor conhece as pessoas que são dele. Diga comigo: o Senhor conhece as pessoas que são dele. O que isso implica para nós? Meu irmão, se Deus sabe quem é dele, e no fundo você sabe se você não é de Deus, por que você fica falando o que é? Por que você fica falando o que é? Acha aí uma resposta para isso. Não é melhor você assumir o pecado? Não? Não é melhor você assumir que você é um pecador, que você é um podre, que você está envolvido, ao invés de ficar falando assim: não, eu estou com Deus, continuando no pecado? Pare com isso. Faça isso não. Assuma. Toma posição. Não, é isso mesmo, eu sou um pecador, não estou andando com Deus, não. Ao invés de ficar dizendo: eu estou com Deus, eu estou com Deus, eu estou com Deus. Quem é você? Segunda palavra desse alicerce. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Ah, você pertence a Deus? Então quero ver onde é que está o pecado na tua vida. Você abandonou ou está envolvido com ele? E o pecado aqui é independente de Deus. Vamos repetir isso. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas essas palavras. Primeiro, o Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Amém ou não amém? Repita então as palavras. Primeira palavra, o Senhor. Segunda palavra, toda pessoa. Irmão, feche um pouquinho a sua Bíblia e olhe para mim. Dos 55 anos, olhe para mim, que Manassés governou, 45 anos ele só fez o que era mal contra Deus. Preste atenção nisso. Ele governou 55 anos. Dos 55, apenas 45 anos ele fez o que era mal contra Deus. Durante 45 anos ele fez o que era mal contra Deus. Aí eu faço a pergunta para você: será que você vai estar esperando uma prisão para você reconhecer quem realmente é Deus? E
quando eu falo prisão, uma prisão na tua alma, pode ser a tua prisão mesmo, uma cadeia para você. Será que você vai esperar que a ira de Deus apareça para que você se converta a Cristo Jesus? Será que tem que vir mais uma tragédia para você acordar? 55 anos, 45, ofendendo a Deus. Sobrou então apenas 10 anos. E os últimos 10 anos de vida do reinado de Manassés foram os anos onde ele agradou o Senhor, porque ele havia se convertido genuinamente. Manassés então se tornou lembrado pelos seus últimos 10 anos de vida. Logo depois ele morre. Só que ele passa mais tempo fazendo aquilo que desagrada a Deus do que aquilo que agrada a Deus. Para ele teve oportunidade, agora para você eu não sei. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Manassés foi lembrado assim: como você será lembrado? Como você será lembrado? Será que você pode fazer essa pergunta para você mesmo? Como eu serei lembrado? Você pode repetir isso para você? Como? Agora fale isso pensando no que você exatamente está dizendo. Como eu serei lembrado? Como é que as pessoas vão lembrar de mim? Quando elas pensarem em mim, qual é a primeira coisa que vai vir em mente delas? Qual é a imagem? Por isso você precisa experimentar a cruz de Cristo. Porque nessa noite você pode ser lembrado de forma diferente. Há alguns aqui que agora estão sendo lembrados de outro jeito. Mas há alguns aqui que continuam sendo lembrados como sempre foram. A questão é que se nós não viermos à cruz, para o sangue de Jesus nos purificar de todo pecado, nós estamos perdidos. E eu quero te falar uma coisa nessa noite. Por mais que seja difícil você deixar o seu lugar e assumir diante de Deus as suas ofensas, eu quero te afirmar uma coisa. É melhor você enfrentar a cruz agora do que o tribunal de Deus amanhã. Entende? Mais difícil não vai ser essa noite, mais difícil vai ser aquele dia quando Ele vier. Mais difícil vai ser aquele dia quando Ele vier. E você? Quer enfrentar a cruz agora ou a ira de Deus mais tarde? Arrependimento. Há uma canção que particularmente eu amo muito, porque essa é a canção de todas as pessoas dessa terra. Em que sentido? De todas as pessoas que contam essa história depois que vieram para Cristo. E de todas as pessoas que ainda não vieram a Cristo. Que não podem cantar essa canção no tempo verbal passado. Vai ter que cantar no tempo verbal presente. Ela fala de cegueira. Ela fala de escuridão. Ela fala de estar perdido. Ela fala de vagar, igual uma folha quando é levada pelo vento. Ela fala de não dar importância para Jesus, mesmo você tendo aí nascido na igreja, com uma família de crentes. Essa canção fala de surdez, de você ouvir e continuar aí, como se nada tivesse acontecendo com você. Essa canção fala de tolice, de coração duro. Essa canção também fala de dor, de sentir os pecados e reconhecer o castigo e a ira de Deus. Eu queria que você aí no seu lugar fechasse um pouco os teus olhos e falasse com Deus. Apresentasse ao Senhor a sua vida nessa noite. Falar: Deus, eu não quero continuar da mesma forma. Eu preciso ser visto de outra forma. Eu preciso ser lembrado de outro jeito. E hoje eu quero fazer como Manassés. Eu quero implorar o teu favor. Começa a pedir isso ao Senhor no seu lugar. Senhor, me aceita. Como Manassés eu clamo: me tira da prisão do pecado. Me tira dessa escuridão que eu estou vivendo. Me tira do desprezo que eu estou dando ao Senhor com a minha vida e com as coisas que eu tenho feito. E me faz nascer de novo. Me dá uma nova história. Me dá um novo caminho. Senhor, me dá a oportunidade, mesmo que seja apenas 10 anos,
mesmo que seja apenas uma semana, se eu morrer depois, mas me dá esse tempo para que eu possa fazer tudo novo, fazer tudo diferente daquilo que eu fiz até hoje. Peça isso ao Senhor. Peça isso ao Senhor. Pai, essas pessoas estão orando nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada uma delas. Que nessa noite seja a noite de abandonar pecados, de mudar de vida, de sair da prisão e de reinar, como Manassés saiu da prisão e o Senhor deu para ele o reino. Que nessa noite, Deus, o Senhor comece a mudar as coisas dentro de nós, para que a gente possa mudar as coisas também fora de nós. Olha para cada um de nós aqui. Derrama teu Espírito para salvar. Atraia os pecadores a ti. Transforma, Deus, os corações. E glorifica teu nome. Por causa do teu Filho Jesus. Por causa da cruz de Cristo. Em nome de Jesus.